estamos aqui para começar um novo vídeo para o canal Tech for All. Nós vamos resolver questões da prova de 2021, cargo voltado à ciência de dados, analista de TI e ciência de dados, que nesse concurso de analista de TI, que é mais genérico, o assunto ciência de dados cai em tópicos avançados, nos assuntos avançados. Nós vamos percorrer assuntos relacionados à linguagem de programação, começar com linguagem de programação, depois hum, nós vamos para processo de desenvolvimento de software e um pouco de banco de dados, tanto relacional quanto não relacional, questões de 2021. Pois eu acredito que as questões que cairão no concurso deste ano serão semelhantes aos do concurso de 2021. Então, vamos lá? Então, a prova, as questões que nós vamos resolver no vídeo de hoje são desta prova de 2021. A especialização, né, o analista de TI, mas voltado à ciência de dados. E quais questões nós vamos resolver? As questões de conhecimentos específicos. As primeiras eu vou trabalhar depois, porque eu tenho que preparar um bom conteúdo, não tem como isentar o meu conhecimento, é, o meu conhecimento e direto e resolvendo, até mesmo porque eu preciso deixar muito claro os conhecimentos para vocês aqui, porque são vários conhecimentos de inteligência artificial e ciência de dados em si que envolvem essas primeiras questões, tá? Nós vamos responder essas quatro questões aqui, com linguagens de programação diferente, tá? Responder e justificar pelo conceito. Então vamos à própria apresentação. Então, tá aqui, ciência de dados. Vamos às questões mencionadas. Então, nós temos questões de linguagem de programação. Qual que é o conhecimento exigido aqui? A gente vai precisar conhecer sobre a linguagem de programação Python, a sua constituição em si e como funcionam as estruturas de dados. O conceito de estrutura de dados é geral, é da ciência da computação como um todo, porém, neste caso, nós vamos olhar para como o Python é organizado para poder responder melhor as duas questões, né? Dizer se as duas próximas asserções estão corretas ou erradas. Então vamos lá. A respeito da linguagem de programação Python, julgue os itens a seguir. As tuplas, embora sejam semelhantes a listas, estão limitadas a no máximo 5 níveis. Isso é correto ou é errado? O que vocês acham? Então vamos lá. O Python, ele é uma linguagem de programação hoje multiparadigma. O que significa isso? Como linguagem multiparadigma, significa que a gente consegue trabalhar no paradigma, na concepção, na ideia de orientação a objeto, na ideia de funcionalidades, programação por procedimentos e funcionalidades, chamada de função. Basicamente, dessas três formas, dentro desses três paradigmas, dependendo de como a gente vai fazer a associação. A princípio, ela é uma linguagem que segue a orientação objeto, tá? Mas ela não deixa de ser multiparadigma, depende de como a gente vai trabalhar e programar. Esse é o primeiro ponto. Tuplas, vetores ou listas. Ó, a tupla e lista são estruturas de dados que no Python são semelhantes. As diferenças entre elas são sutis. Se a gente for olhar pelo olhar de estrutura de dado, ambas são do tipo vetor, tá? Ou seja, é um tipo de variável multidimensional. Ou seja, eu tenho uma alocação de espaço de memória com várias posições diferentes, digamos assim. No entanto, o que acontece?
tá? As tuplas, elas são multidimensionais, ou seja, funcionam como os vetores na estrutura de dados. No entanto, o tipo de dado de cada posição de memória é único. Por exemplo, se eu declarar uma tupla como inteiro, todas as posições dessa tupla declarada serão do tipo inteiro. Já a lista, já a lista, eu consigo, por exemplo, atribuir à primeira posição um número inteiro, um float na segunda posição e uma string na terceira posição, por exemplo. Na tupla eu já não consigo fazer isso. Outra característica, tá? Entenda-se lista como um tipo de vetor multidimensional, tá? Então eu consigo criar várias dimensões. Então eu consigo tanto várias posições na horizontal quanto vertical também. Ou seja, eu consigo criar matrizes. Na tupla, não. Baseado nessa explicação breve, apesar de não ser especialista em linguagem de programação, não ser tão experiente em programação, esta asserção está errada. Ó, as tuplas, embora sejam semelhantes às listas, estão limitadas a no máximo 5 níveis. No caso das tuplas, não se trabalha com níveis, tá? Não se trabalha com níveis. Eu posso declarar um vetor com múltiplas posições, tá? Mas todas as posições desse vetor do tipo tupla serão do mesmo tipo e unidimensional, tá? Eles atuarão numa única linha, vamos dizer assim. É isso que eu entendo dessa questão e daí a justificativa porque está errada. Daí confiram no gabarito. Gabarito e a prova, o link para a prova, estarão na descrição desse vídeo. Vamos à próxima asserção, a questão de número 65. Continuando no Python. Listas são coleções alteráveis de qualquer tipo de objeto, como, por exemplo, outras listas capazes de gerar um efeito top-down sem limite de níveis. Esta asserção está correta ou está errada? O que vocês entenderam da minha explicação fresquinha agora há pouco? Esta asserção está correta, porque eu disse que a lista ela é um vetor, ela vai atuar como um vetor multidimensional. Então, essa asserção está correta. Tá? Como vetor multidimensional, eu posso usar matrizes em vários níveis, criar objetos multidimensionais, sem limitar os níveis. Até mesmo entrando no próprio assunto de ciência de dados, por exemplo, se a gente pega uma rede neural multicamadas, usando listas, a gente consegue modelar e desenvolver e estruturar um algoritmo com múltiplas camadas, numa rede neural multicamadas. Processar tudo isso, a gente vai precisar de uma boa GPU. Só que a linguagem de programação e a estrutura de dados do tipo lista, a gente permite que a gente processe esse grande volume de níveis, que vai demandar um alto poder de processamento e aumenta a complexidade de algoritmo, enfim. Então, esta asserção está correta. E aí, gostaram? No próximo vídeo, que nós vamos trabalhar com a linguagem de programação Java.
tá? Também do concurso de ciência de dados. E se você gostou desse vídeo e se acha que o canal contribui, por favor, curta, compartilhe, ajude a divulgar, ajude-nos a crescer e levar o conhecimento em tecnologia para todos. Até mais. Muito obrigada. Gratidão.